mentiram pra vocês sobre quem é Satanás. Você já deve ter ouvido que Satanás é o inimigo de Deus, o diabo, Lúcifer, anjo caído, tinhoso, mas é tudo uma mentira. Oi, eu sou o Kali e hoje eu vou falar para vocês como Satanás deixou de ser um substantivo e virou uma pessoa. Mas primeiro vamos olhar para a palavra em si. No hebraico, Satã é a palavra para adversário, acusador, obstáculo. Então não era algo necessariamente ruim. Por exemplo, estaria correto dizer que Jesus era adversário dos fariseus. Então a palavra em hebraico ali seria Satã. Então Jesus é Satã dos fariseus. Percebe que Satã não é uma pessoa, é só um substantivo que descreve uma posição que uma pessoa está? Não é uma palavra usada para se referir a algo espiritual. Era uma palavra para descrever seres humanos. Se você está em guerra com alguém, em conflito com alguém, você é o Satã desse alguém. E temos na Bíblia até o anjo do Senhor sendo Satã. Vamos ler aqui em Números 22, que diz o seguinte: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e os dois de seus servos com ele. Aqui é aquela passagem de Balaão, e o anjo do Senhor se apresenta como adversário. A palavra ali para adversário no hebraico é Satã. Ou seja, é um texto onde Deus é Satã de Balaão. Como vocês podem ver, Satã não é algo necessariamente ruim, porque até Deus pode ser Satã. Mas depois de muito tempo vai acontecendo mudanças importantes. E o povo judeu começa a ser influenciado pelas religiões vizinhas. E o termo Satã começa a migrar de um substantivo para um adversário cósmico. E um dos possíveis desses contatos foi com o zoroastrismo. E no zoroastrismo, a religião deles tem dois deuses. Um deus do bem e um deus do mal, e esses dois deuses brigam. Que é Angra Mainyu e Ahura Mazda. Os dois estão em conflitos, é o bem e o mal brigando. E a partir dessa influência que o judaísmo sofre, começa a se criar uma ideia de que Deus tem um rival. E se Deus tem um rival e Satã é uma palavra para o opositor, surge um Satã com S maiúsculo. E esse Satã com S maiúsculo seria, então, essa entidade que se opõe a Deus. Mas essa entidade não existia no texto, pelo menos não no começo do texto. Ela vai ganhando força conforme o tempo vai passando. A gente consegue até ver os pontos em que isso vai ganhando força e as coisas vão se alterando. Por exemplo, no pré-exílio, Satã é só uma palavra. No pós-exílio, começam a surgir indícios de uma personificação. E na literatura apocalíptica do Antigo Testamento, principalmente ali em Enoque, Satã ganha a ideia de ser um anjo caído. E quando a gente chega no Novo Testamento, a imagem de um Satã, de um Satanás com S maiúsculo, já está muito bem estabelecida e já é uma coisa aceita na religião. Mas não é uma coisa que surge com a religião. É uma coisa que vai acontecendo com o tempo, conforme o judaísmo e o cristianismo vão se misturando com outras religiões. Então o que nós temos é um substantivo que surge para descrever uma posição que, ao passar do tempo, absorvendo coisas de outras religiões externas ao judaísmo, se desenvolve a ponto de se tornar uma identidade. Deixa de ser Satanás com S minúsculo, que era só um adversário, e se torna Satanás com S maiúsculo, o adversário divino.